O que acontece depois que o seu sistema vai lá e detecta essas substâncias estranhas, como eu mencionei? Às vezes estruturas que são comuns das células, mas de repente isso está fora das células, estruturas típicas de patógenos, né? Então a gente começa a pensar nas linhas de resposta. Beleza. Então nós precisamos sinalizar para que essas células, componentes diversos, tenham a capacidade de atuar. E aí surge o papel mais relevante de todos. O que é mais importante dentro do sistema imune? Quem é capaz de estimular ou reprimir as respostas. E aí nós começamos a falar das citocinas. O que são essas citocinas? Proteínas que são produzidas por uma variedade gigantesca de células. Tá? Então tem uma grande variedade de citocinas que são produzidas. Elas vão ser classificadas de acordo com o que fazem, quem produziu, local de ação. Tá? Eu tenho tanto aquelas associadas diretamente à imunidade inata ou imunidade adaptativa, tá? Com características inflamatórias ou anti-inflamatórias. Resumindo e colocando em português bem claro, bem simples o que eu falei aqui. Você tem citocinas que são proteínas produzidas por uma variedade gigante de células. O que essas citocinas fazem? Pode contribuir para a atividade inflamatória, promovendo a defesa do organismo, ou também quando o organismo precisa controlar as respostas. Lembre-se do que eu falei na primeira aula. Você tem um equilíbrio. O organismo, às vezes, ele vai estimular uma resposta e depois ele vai suprimir essa resposta. O estímulo ou a supressão depende de quem? De várias citocinas. Então você tem citocinas atuando tanto em estruturas inatas como estruturas adaptativas, no início e no término de várias e várias respostas. Por isso que até algumas populações celulares vão ser caracterizadas pelo tipo de citocina que elas produzem mais frequentemente. Ok? Próximo passo, então, seria começar a conhecer algumas proteínas, algumas citocinas aqui, que são importantes. Pois não? Como que ocorre essa supressão da resposta? Supressão da resposta. Se, por exemplo, uma célula, ao ser estimulada, ela foi estimulada a se dividir, ou ela foi estimulada a produzir algo, a supressão faz o contrário. Diminui a capacidade de divisão, diminui a capacidade dela de produzir uma determinada substância. Então, uma célula ativada está produzindo uma determinada molécula. Na supressão, o que ela vai fazer a esse estímulo? Ela para de produzir. Entendeu? Pessoal, vamos lá. Primeiro, citocinas. Mais comumente você vai ouvir falar das chamadas IELs, as chamadas interleucinas. O nome delas aqui tem relação com origem, com papel, e aí o nome não é tão significativo. O mais importante é pensarmos nas ações que podem ser desencadeadas. Esse termo aqui vem por conta da função, né? Está entre leucócitos, em interleucinas. Então, existe um grupo de citocinas que vai ser chamado de IL. À medida que elas foram sendo caracterizadas e classificadas, elas vão recebendo nomes. E aí você tem IL1, IL2, IL4, IL5, 7, 17. Você tem várias interleucinas e cada uma delas associada a um papel principal. Aqui nessa tabela dá para a gente ilustrar. Eu coloquei aqui para servir de exemplo. Então, desse lado você tem qual é a interleucina importante e aqui quem está produzindo. Macrófagos produzem, por exemplo, a interleucina 1, a IL1. Essa IL1 é uma citocina pró-inflamatória. Então, toda vez que a gente ouvir o termo IL1, eu estou me lembrando de uma citocina pró-inflamatória. Entre as atividades, ela tem relação com ação de células T e também pode induzir os quadros febris, pode induzir febre. Então quer dizer que por trás lá do quadro de febre que o indivíduo apresenta, existe a liberação de interleucina 1, IL1. IL2, por exemplo,
atividade citotóxica e ativação de células B, são linfócitos T, subpopulações de linfócitos T que estão produzindo. E L4, crescimento de células B. E L5, aqui você tem diferenciação de células B também. Então vamos lá, vocês perceberam que as citocinas quimicamente têm a mesma origem, são todas proteínas que algumas células produzem, ficou claro para todo mundo. E aí você tem aquelas que vão estimular respostas diferentes, e aí são os exemplos. Se eu falo em L1, eu vou lembrar que ela é pró-inflamatória. Se eu falo, por exemplo, em L4, ela pode estimular o crescimento de célula B. Se a gente pega fator de necrose tumoral, que é um exemplo de citocina, também pró-inflamatória, ele pode promover a adesão de células a estruturas endoteliais. Então, para cada interleucina, você vai ter um papel diferente. Aqui eu coloquei um exemplo, só para a gente fechar essa parte. Olha, aqui eu tenho fator de necrose tumoral e IL-1, ativação de células endoteliais e produção de quimiocinas. Aumentam a produção de neutrófilos na medula óssea. O que eu quero dizer com isso aqui? Vamos lá. Tem um dano, tem uma infecção acontecendo em algum lugar. Como que o meu corpo faz para chamar mais leucócitos para aquele lugar? O que ele vai usar? TNF e IL-1. São as citocinas importantes para aumentar a produção ali de neutrófilos e estimular a liberação de quimiocinas. O que uma quimiocina faz? Ela induz movimentação, deslocamento. E aí as células começam a chegar naquele local. Vamos voltar para as nossas primeiras aulas. Eu disse para vocês o seguinte: olha, as células migram. Mas como que elas sabem que é preciso migrar? Como que eu sei que tem que aumentar o número de células agora? O sinal químico que você recebeu. Quando você tem o desenvolvimento da resposta, essas citocinas vão induzir esse caráter. Ficou claro que é o papel da citocina e em que situação isso vai acontecer? Todos entenderam? Facinho, né? Tranquilo? Pois não? Anterior, por exemplo, você cobra para gente saber todas as interleucinas. Não. Não, existem aquelas que são principais. Então, por exemplo, IL-1, TNF, eu preciso saber o que é? Preciso. Interferon gama, preciso saber o que é? Preciso. Mas detalhes de todas, não possível. Mas os papéis principais dessas que a gente tem contato mais frequente, sim. Ok? Só para a gente fechar esse raciocínio, eu já vou abrir o sistema para fazer a chamada de vocês. Deixa eu só pegar uma figura que eu acho que ilustra bastante esse papel. Aí na próxima eu volto aqui com essa figura aqui, ó. Olha só. Produção de citocinas. Aqui tem o que é mais relevante, que a gente precisa saber no dia a dia, respondendo a pergunta do colega, né? Professor, o que eu preciso, de fato, não esquecer, o que eu preciso ter mais cuidado na hora de estudar? Vamos lá. Principais funções das citocinas durante a inflamação aguda. O que nós podemos ter? Primeiro, inflamação local. Quais são as citocinas que participam diretamente aqui? TNF, interleucina 1, produção de quimiocinas. Quem está envolvido? Eu tenho leucócitos que vão ser ativados, eu tenho aumento de produção de células na medula óssea, tá? São citocinas que seriam mais importantes aqui. O que essas citocinas vão fazer? Por exemplo, atuar na parede dos vasos, aumentando a expressão de moléculas que permitem a adesão de leucócitos, ok? E também a liberação de quimiocinas para atrair mais células para esse local. Então, respondendo, pegando a pergunta do colega para usar aqui na explicação. O que é necessário para a gente estudar no dia a dia quando eu falo em citocinas, já que eu tenho uma lista gigantesca? No meio dessa lista gigante, eu tenho que lembrar daquelas que participam da inflamação local. Quem é? INF, IL-1 e depois as quimiocinas que são liberadas. Ok?
quais são os efeitos protetores sistêmicos que essas citocinas fazem? Elas têm como capacidade final induzir quadro de febre. Elas podem permitir a produção das chamadas proteínas de fase aguda e elas podem também estimular a produção a partir da medula óssea, ou seja, vai produzir mais células de defesa lá na medula óssea. A produção de proteínas de fase aguda são aquelas proteínas que durante o processo inflamatório têm sua expressão aumentada. Isso ocorre em resposta a determinados patógenos ou a determinadas necessidades do organismo. Tanto é que quando você solicita alguns testes bioquímicos, o que aparece é o número de proteínas que estão elevadas, que representam ali um processo inflamatório. A mais comum aqui é a proteína C reativa, né, que a gente faz a dosagem. Então você tem ela ali numa quantidade maior quando você está desenvolvendo o que nós chamamos de processo inflamatório. Então, inflamação local, a proteção que essas citocinas vivenciam, aqui são os efeitos protetores sistêmicos, mas existe também o chamado efeito patológico sistêmico. As mesmas citocinas que podem induzir resposta e te proteger, dependendo da forma como elas são secretadas e como o seu sistema responde, elas podem ter efeitos patológicos sistêmicos, principalmente afetando a circulação. Tá? E aí, como afeta a circulação, uma série de consequências pode aparecer. Okay? Então, resumindo a ação das citocinas. As citocinas são todas proteínas que várias células produzem, elas vão mediar a sinalização química, existem algumas que são principais, como as interleucinas. Eu posso observar o efeito local, protetor sistêmico ou efeito patológico. O que muda aqui? Resposta inicial a um determinado tipo de dano ou presença de patógeno, resposta sistêmica e várias estruturas estão sendo ativadas, erro ou excesso ou falha na ativação e liberação dessas citocinas. Aqui seria o efeito patológico. Ok? Dúvidas, galera? Dá uma olhada nas anotações, falei algumas definições aí, vê se precisa voltar em algum ponto, por favor.